Os tempos bíblicos e o Verbo. Pelo Verbo Deus criou o mundo e a luz. Yahvé diz: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Yahvé diz ainda que haja luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E ele criou o sol, o grande luzeiro, para presidir o dia, e a lua para presidir a noite, e as estrelas do firmamento para brilhar no céu. Em São João, capítulo 1, a mesma afirmação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ora, pode-se afirmar que a vida estava nele, que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João ocorreu para dar testemunho da luz, pois o Verbo era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. É este o fundamento da religião judaica e da religião cristã, a luz primordial do Verbo. São João explicou-se da seguinte maneira: quando a luz apareceu no mundo, os homens preferiram as trevas, porque suas obras eram más. Pois está provado, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, de medo que suas obras sejam desmascaradas. Ao contrário, aquele que vive na verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestadas, pois foram realizadas em Deus. Assim, desde a primeira hora, separando a luz das trevas, Yahvé dispõe a consagrar o homem de bem e lançar nas trevas o prevaricador. O pensamento judaico reverenciam as primeiras páginas do Gênesis, em que a palavra é criadora da luz, em que o verbo ver aparece 7 vezes no primeiro capítulo dito mosaico, que nasce um dia à noite. A claridade e as trevas de Yahvé consta quão boa é a luz. Assim como exprime Abécassis no Temer de la Luminaire, estabelece a trindade inicial, o Criador, o mundo obscuro e caótico depois da luz. A criação da luz determina o tempo. A luz original não é a do Sol. Os astros são apenas luzeiros. A luz de Yahvé é universal, em geral, desejada pelo Criador, que se opõe à obscuridade e que é elo da ligação entre a palavra e o mundo. Os salmistas, os profetas, os reis cantam a luz divina que determina o conhecimento e cria a felicidade. A luz conhecimento, a luz felicidade, a luz obediência, as ordens de Yahvé, uma luz radiante de natureza coletiva, uma luz messiânica que faz brilhar a face divina. Abramos a Bíblia, assim como proclama o Salmo 105. Tua palavra é a lâmpada para iluminar os meus pés, uma luz para brilhar sobre o meu caminho. E conforme a sentença do Provérbio 23, o mandamento divino é uma lâmpada, a Torá é luz. Os salmistas suplicam: o Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Assim a luz é boa e aparece a felicidade, que derramará sobre Adão e Eva no paraíso terrestre antes da queda. O provérbio 9 declara: a luz dos justos brilha, a lâmpada do perverso se apagará.
Não esquecemos ainda os salmistas, que proclamam: Yahvé se veste de luz como um manto. Os comentadores rabínicos do pensamento judaico explicam a existência de uma luz escondida. Existe uma luz do Espírito criado e separada do Criador. Encontramos-la no Torá. Rabi Judá, filho de Rabi Sameon, ensinava que a luz estava escondida, pois os primeiros homens não eram dignos dela, visto a sua degradação. Ela será reservada aos justos no mundo que virá. Quanto ao rabino Simeão, ele vê 5 luzes desde a origem dos tempos. Elohim diz que seja luz, e foi o Gênesis. E foi luz no livro do Êxodo. Elohim viu a luz, livro do Levítico. Elohim separou a luz no livro dos Números. Ele separou os judeus saídos do Egito e os que entraram na Terra Santa. Elohim invocou a luz no livro do Deuteronômio. Só o Torá, escreve Rabi Simeão, nos ensinará o plano do universo. O homem de luz, Moisés, extasiou-se diante da sarça ardente. Em seguida, ao descer do Sinai, ele resplandecia. Ele era a natureza luminosa. O Sinai nutriu-se do brilho da presença divina. E quando desceu de volta, as tábuas da lei. A pele do seu rosto haviam se tornado resplandecente. A Torá contém a luz divina. O estudo da Sefirote proverá a luz, essencialmente amor. A luz do amor. O mundo, através do homem, ama e procura a luz. Mas esta só tem sentido quando ilumina aquele que ama. Enfim, é preciso saber que a luz verdadeira é a que mostra a direção sem nunca deixar-se apagar.